dia a todos. Havendo um legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão de julgamentos os processos com sustentação oral, em data de hoje, 2 de setembro. Pela ordem, eu chamo o processo número 3 da minha relatoria, 3 da pauta, processo 080-1249, doutora Keila Patrícia de Mello, se encontra presente para a sustentação. Doutora Keila tem a palavra, 15 minutos regimentais. Bom dia, eu saúdo a todos os julgadores na pessoa do presidente dessa Câmara, relator desse feito, desembargador Amaury, ao membro do Ministério Público, aos servidores desta casa e aos colegas advogados aqui presentes. Eu irei fazer um breve relato desse processo, considerando que quando ele é remetido ao segundo grau, há mudança no número dos IDs. Então, no primeiro grau é um número e foi o que eu fiz o relato quando da apelação apresentada. Eu estou representando a senhora Maria das Graças Andrade, que é a apelante do presente processo. Em 20 de julho, foi interposto perante o juízo da primeira vara da comarca de Goiânia um pedido de despejo com liminar e cobrança de aluguéis e demais encargos, alegando o presente imóvel, objeto da ação locatícia, ela também é objeto de ação de inventário, também em trâmite perante aquele juízo, cujo processo ele é datado de 2013, onde a propriedade do mesmo é da apelante e do seu genitor, senhor Oliel Sebastião Andrade, que figura como terceiro interessado no presente processo. Esse imóvel ele está locado ao apelado, senhor Iraquitã, desde 2009. No entanto, em 2016, houve um acordo extrajudicial, o qual foi homologado nesta ação de inventário, onde, a partir de então, desde 2005, há o rateio de 50% do valor da locação entre a apelante e o seu pai, senhor Oliel. O último contrato celebrado, o qual está acostado aos autos, no ID 28 50 81 82, ele, como os demais que foram celebrados, eles tinham a validade de apenas um ano. O último datado de 3 de maio de 2023 a 3 de maio de 2024. O apelado e o genitor da apelante tinham conhecimento que ela não queria mais renovar a locação, tanto que em 22 de março de 2024 foi enviada uma notificação extrajudicial onde o apelado recebeu, o qual encontra-se anexo ao ID 28 50 81 88. Em 31 de julho de 2024, o juízo ACOL, ele deferiu a liminar determinando o despejo do imóvel, o qual mandado encontra-se anexo ao ID 2850 81 90. Em 20 de agosto de 2024, o apelado interpôs um agravo de instrumento, o qual foi de relatoria do juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro, onde foi indeferida a suspensividade da decisão
proferida pelo juiz Acol. Esse agravo de instrumento, ele tem o número 0810 976 94 20 24, o qual encontra-se anexo ao ID 2580-8219, informando a decisão que indeferiu a suspensividade. Quanto ao interposto agravo do instrumento, o apelado acostou um recibo datado de 14 de junho de 2024, com fim reconhecido somente no mês de agosto daquele ano, informando. Vou ler o recibo. Que foi emprestado ao senhor Aliel Sebastião de Andrade o valor de R$5.000, onde foi pago R$3.000 em junho, em 12 de junho, mediante o pagamento por um depósito, como dito, e em 14 de junho, mais R$2.000, cujo valor era para o custeio de medicamentos. Esse valor de R$5.000, ele foi diluído em parcelas de R$400, informando que a primeira seria paga em agosto do ano passado, com um término agora em setembro do corrente ano. Em julho, não há nos autos nenhum comprovante desses depósitos, seja um recibo, depósito bancário ou mesmo do pagamento em mãos. Em setembro do ano passado, no dia 2, que hoje está fazendo um ano, houve o cumprimento do mandado de despejo, considerando que o apelado ele não saiu voluntariamente do imóvel e o mandado dele foi cumprido pelo oficial de justiça, onde foi acostar aos autos fotos do local do imóvel e vídeo comprovando que o imóvel foi arrombado, considerando que não detinha uma chave. O que chama a atenção no presente processo foi um contrato de locação, o qual prorrogou-se a mesma pelo prazo de 5 anos. Esse contrato de locação foi assinado apenas pelo apelado e pelo genitor da apelante, onde a mesma só tomou conhecimento do mesmo com a interposição do agravo, como informado que foi indeferida a suspensividade. Esse contrato ele foi firmado em 4 de dezembro de 2023, onde a locação não havia sido expirada. E o mesmo encontra-se no ID 2850-8208. Em 25 de nove de 2024, houve a sentença do juiz Acol determinando a extinção do processo em resolução do mérito e o retorno à Acol do apelado ao imóvel objeto dos autos. Data havendo excelência, a sentença proferida deve ser totalmente reformada, considerando que os argumentos expostos na mesma não condizem com a realidade dos fatos. Quando foi interposto o pedido de inventário no ano 2013, o apelado omitiu a existência da apelante, ou seja, ele não informou que a sua falecida esposa dessa união tinha resultado em uma filha, cujo, como foi informado, em janeiro de 2015 foi feito um acordo onde houve a divisão do aluguel desse imóvel pertencente ao espólio. Há nos autos a cópia integral desse processo de inventário e ainda juntado aos autos, apesar de ter se juntado quando da apelação, mas eu informei que tais documentos estavam na cópia integral do processo de inventário, que foi a sentença homologatória, o alvará judicial onde as partes
receberam os valores que estavam depositados judicialmente e o pagamento do ITCD que já tinha sido feito, o qual foi dividido entre a apelante e o seu genitor. Como dito, a omissão do seu genitor quanto à sua existência, ela caracterizamos como um ato de má-fé, pois não foi informado nem no inventário, nem na ação de uso capião do mesmo imóvel ajuizado no ano de 2021. Merece destaque também que o contrato que prorrogou a locação foi supostamente assinado e confeccionado em 4/12/2023, mas somente em 27 de maio, ou seja, após o recebimento da notificação extrajudicial, é que as firmas foram reconhecidas em cartório, considerando que a data da notificação extrajudicial é de 22 de março de 2024, a data do seu recebimento. Isto posto, requer a apelante a reforma da sentença em totum constante ao ID 2850-8252, com a manutenção da decisão liminar que foi deferida pelo juízo ACOR, assim como a declaração da nulidade do contrato de locação, onde prorrogou-se a locação até 2028, e que o apelado seja condenado ao pagamento dos aluguéis a partir do mês de julho de 2024 até a sua saída definitiva do imóvel, assim como débitos de água, energia elétrica e IPTU. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Bom, a questão trata de um recurso contra a decisão de primeiro grau, que no processo de noção de despejo julgou extinto o processo em face por reconhecer a legitimidade da parte ativa. Aqui há uma preliminar no recurso de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, que eu estou rejeitando. E no mérito eu estou dizendo o seguinte: imóvel integrante de espólio, inventário ainda não finalizado, o litisconsorte ativo necessário de todos os herdeiros, recurso da parte conhecido e desprovido. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a preliminar de legitimidade ativa e julgou extinto o processo em resolução de mérito, nos termos do artigo 485-4 do Código de Processo Civil, em ação de rescisão de contrato de locação. A controvérsia envolve a legitimidade ativa da parte recorrente, herdeiro do imóvel objeto da ação que integra o espólio ainda não partilhado. Eu digo que o imóvel objeto da ação integra o espólio ainda não partilhado, portanto indivisível até o momento da conclusão do inventário. Então, nesses termos é que eu estou aqui fundamentando o meu voto e julgando, desacolhendo a apelação. Não há divergência, os votos já lançados, portanto, negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, decisão unânime. Então, agradecendo. Queria fazer uma observação nada em relação ao processo. Pois não, doutora. O senhor sempre me vê aqui na sede do tribunal. Sim. E a questão da acessibilidade Perfeito. Continua muito difícil. Uhum. Estamos no mês de setembro, né? Que ele é muito voltado. Ele é voltado para pessoas com deficiência.
E há 2 anos foi entregue um ofício aqui no TJ para ver a questão da acessibilidade dos púlpitos. Perfeito. Na primeira Câmara existe uma rampa, só que ela também não é acessível. Aqui na terceira e na segunda não tem. Eu sou muito bem acolhida por Vossa Excelência, os servidores, mas eu acho que uma coisa muito agradável, mas estranha, né? Eu estava até mostrando para o oficial de justiça, para o servidor, como é a toma recursal da Justiça Federal. Então, eu queria pedir ao senhor, como vou pedir aos demais presidentes de câmaras, para que se possa orar ou me dar uma ajuda com relação a isso. A Vossa Excelência tem, sim, toda a legitimidade para falar. Inclusive, nós já estivemos com o presidente, já um projeto elaborado e está em vias de iniciar essas adequações. O desembargador Ibanez já se comprometeu, o departamento aqui, a Secretaria de Arquitetura e Engenharia já está com esse projeto e em breve isso será concretizado. Como eu estou hoje aqui na sede, eu vou até a engenharia repassar as fotos, porque eu já encaminhei para Eduardo no NAF, que é o Oficial de Justiça, né, cadeirante. Então, para ver se a gente consegue resolver isso. Será feito. Já tem um tempo. Ok. Obrigada. Por nada, disponha. Eu chamo o processo 12 da pauta, o 081-2304, da relatoria do desembargador Vivaldo. Dr. Zé Maria Rodrigues se encontra presente para a sustentação. 12. Excelentíssimo senhor. Doutor Zé Maria fala. Falo pelo apelado. Pelo apelado, não é isso? Só localizar aqui na minha pauta. Ok. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Amaury Moura, desembargadores Amilcar Maia, Vivaldo Pinheiro, representante do Ministério Público, Procuradora de Justiça, Alcina Sudário, a advocacia, em nome de quem eu felicito na pessoa da doutora Keila, que com muita altivez fez sua sustentação oral. E como membro honorário vitalício de uma fração da Ordem dos Advogados do Brasil, mais precisamente da OAB de Currais Novos, eu faço todo eco às palavras da doutora Keila para que esse tribunal, num espaço de tempo efetivo, possa dotar definitivamente o tribunal com todas as garantias de acesso àqueles advogados que trazem consigo limitações de ordem de acesso por serem portadores de deficiência física ou outras. Mas o caso aqui, que trazido à baila a esta corte, é uma apelação interposta, e aí não vou nominar as partes, porque envolve menor púbere, e entendo eu que deve ser conformado o segredo de justiça, mas eu sou advogado do genitor da filha, em favor da qual se luta pela guarda compartilhada, que foi deferida em primeira instância. E aí, adentrando ao mérito, por que a magistrada Eveline Guedes deferiu a guarda compartilhada? Porque há um alentado estudo psicológico dizendo que o pai tem todas as condições psicológicas, emocionais, para ser beneficiário da guarda. E com base nesse alentado parecer psicológico, que inclusive tem que se fazer um registro, esse parecer psicológico é tão rico que a psicóloga que oficiou neste feito fez uma entrevista alentada com a menor, que é filha do meu constituinte. E
Dentro desse diapasão, ela disse: não, eu vivo em harmonia com meus pais e desejo a guarda compartilhada. Cumpre informar que essa menor, ela já conta hoje com 15 anos de idade e já está às vias de completar 16 anos de idade. Portanto, aquela época em que foi formatado o parecer psicológico, ela já tinha o tirocínio para não decidir, porque quem decide é a justiça, mas manifestar a sua vontade de ver a guarda compartilhada deferida, quanto mais hoje. E digo mais, há uma nota aqui, aliás, várias notas, de que meu constituinte não tem condições emocionais para exercer a guarda compartilhada. Mas aí eu lanço a indagação. E não obstante a genitora da menor diga que o pai não tem condições para tanto, permite que a filha viaje com o pai para a Argentina e para outros recantos do país, já que ele não tem condições emocionais, nessas viagens ele poderia ter levado a menina, a adolescente, e aqui eu digo muito respeitosamente, para lugares que oferecessem risco. Mas, só para destacar, inclusive, a alentadas fotos aí da viagem da Argentina, levou para o Teatro Colón, né? Ao invés de levar a filha para uma balada. Isso mostra, ele como jornalista, o senso crítico de dotar a filha com uma formação sadia, uma formação livre de qualquer influência negativa, né? A outra nota de que o meu constituinte teve processos disciplinares na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu juntei todos os procedimentos da UFRN e não há uma nota de condenação desse senhor, a não ser uma pena de advertência por fatos não relacionados à guarda compartilhada. E aí, por último, há uma nota de que há 8 anos atrás o meu constituinte sofreu, aliás, lhe foi imposta medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Só que essa medida foi revogada, a advogada interpôs recurso para que essa medida fosse novamente restaurada e o Tribunal de Justiça, não me lembro agora qual colegiado, disse que não. Aliás, a Câmara Criminal, porque envolvia matéria criminal específica à Lei Maria da Penha. E o relator Glauber Rego disse não, com razão a sentença do magistrado Rosivaldo Toscano, que extinguiu a medida protetiva. E não há nenhuma ação penal desses supostos conflitos agitados em sede de apelação. E aí eu faço a indagação e eu faço muito respeitosamente, porque processo passa, mas o respeito à corte tem que ficar, tem que se assomar. O que fica claro aqui é que, na verdade, a mãe e a apelante da menor, ela quer usar a guarda unilateral como palmatória para punir o meu constituinte, e aqui eu digo muito respeitosamente, mas às vezes, se é áspero nas palavras, não para ferir a dignidade do próximo, mas para assentar aquele direito no qual repousa a nossa fé como advogado. Usar como palmatória de costume para uma pessoa que foi alvo de uma medida protetiva há 8 anos atrás, e aí eu pergunto, as medidas protetivas, elas devem ser eternizadas? Elas precisam ser eternizadas? Será? Se fosse assim, não existiam os organismos hoje na justiça, até de recuperação de pessoas
que se veem nessa situação, que não é o caso. Meu constituinte sequer foi mandado para tratamento junto à Justiça. Então, por todas essas achegas, eu digo que o parecer da representante do Ministério Público de primeira instância, que cohonestou a guarda compartilhada, ele se espelha no alentado parecer psicológico, que diz que a guarda compartilhada é o melhor remédio, que diz que a guarda não vai alterar a estabilidade emocional da mãe e da adolescente. Pelo contrário, a adolescente ela tem um verdadeiro amor pelo pai. E digo mais, há um parecer privado, é bem verdade, da psicóloga Auxiléa, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que diz que a convivência do meu constituinte com a sua filha, de forma efetiva, fez restaurar no seu interior psicológico e emocional um equilíbrio. Então, onde é que a guarda deferida por doutora Eveline Guedes vai comprometer a vida da mãe e da adolescente? Então, o Estado juiz ele precisa avançar. Quando eu digo, não este colegiado, precisa avançar no sentido de manter a sentença. Porque, senão, o princípio da recuperação, que tanto é aplicável no cível, como é aplicável na senda penal, onde eu milito por excelência, estou aqui de forma bissexta, porque raramente venho às câmaras cíveis. Então, com todas essas convicções de um advogado que pegou este caso há 10 anos atrás, foi nos idos de 2016, eu peço que a relatoria, capitaneada pelo desembargador Vivaldo, mantenha a sentença de face de primeira instância e que seja acompanhada por seus demais pares, porque assim se faz o desiderato da justiça e assim se faz o avançar para coroar uma convivência entre pai e filha, que já é compartilhada, também é preciso que seja dito, de fato já é compartilhada, então eu peço que seja negado o provimento ao recurso da apelante. É assim como se requer. Muito obrigado, doutor Zé Maria. Doutor Vivaldo. Senhor presidente, eu estou encaminhando o voto, em dissonância com o parecer ministerial, dando parcial provimento ao apelo, apenas para determinar que o poder de decisão sobre as questões relacionadas à saúde da menor ficará exclusivamente a cargo da genitora, mantida a guarda compartilhada e as demais determinações constantes no decreto sentencial. E isto porque, eu digo, como a condição médica da adolescente inspira maiores cuidados e muitas vezes tomada de decisões sobre o tratamento a ser adotado e considerando a divergência de opiniões dos genitores e os problemas de convívio e comunicação entre eles, como também o fato de que a menor esteve sob a guarda materna desde a separação e que sua mãe exerceu um papel mais atuante no acompanhamento de perto de todo o progresso da doença, entendo que o poder de decisão relativo às questões ligadas à saúde da menor deverão ficar exclusivamente a cargo da genitora. Nesse sentido que eu... No caso da excelência, um esclarecimento de fato. O senhor mantém a guarda compartilhada, mantém, sim, apenas preservando os interesses da saúde. Da saúde fica... as razões decididas da genitora, né? É isso. Exatamente. Desculpa a intervenção, só para não fazer novas intervenções. Muito obrigado e eu desejo à Justiça do Rio Grande do Norte bom trabalho. Muito obrigado. Não há divergência, proclamado a unanimidade de votos. Esse 16, ele está esperando a convocação do doutora Érica nos conta presente, de férias, não é isso? Vamos chamar o número 1 da minha relatoria, processo 0804714, doutora Luísa de Araújo Guimarães. Doutora Luísa. Primeiro... Fala pela parte agravante, é isso? Isso, excelência. Bom dia. Falo pela agravante. Ok. No caso aqui,
O meu voto está no sentido de provimento ao agravo, doutora. Não há divergência. Perfeito. Agradeço. Muito obrigado. Proclamado, então, provido o agravo à unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo da minha relatoria, não é o segundo, agora o oitavo. Processo 085-93-73, doutor Matheus Dantas. Sim, Excelência. Só colocar. Matheus fala. Oito. Sustentação oral. Obrigado. Aqui tem doutor Altair Rocha e doutor Edson José Fernandes Faustino. Isso, Excelência. Esse processo foi. Esse processo foi, não está em mesa, doutor. Não está em mesa? Não. Tudo bem, seguramente agradeço e desejo uma boa processo. continuidade de sessão. Muito obrigado. Na próxima sessão seguramente será julgado, viu? O 9. O 6 da minha relatoria, doutor Gabriel Araújo Fonseca. Você encontra o doutor Gabriel? Olhando o doutor Gabriel. Processo 082-1818. Fala pela apelada, não é isso? Isso, Excelência. Nesse processo, fala pela parte apelada, eu estou encaminhando meu voto no sentido de negar provimento ao apelo e não há aqui anotação de destaque ou divergência. Muito obrigado, doutor Gabriel. Proclamado, então, a unanimidade, desprovido o recurso. Vamos seguir a ordem agora. O 2, agravo do instrumento 080-89-18, doutora Diane Moreira dos Santos Faria e doutor André Franco. Se encontram? Ausente? Ok, o voto é negando provimento ao agravo. Não há divergência. Proclamado a unanimidade. O seguinte é o 4 da minha relatoria, processo 080-2246. Doutora Graziele Medeiros Marques dos Santos, fala pela. Aqui um apelo duplo. Apelante e apelado. Doutora Graziele se encontra? Ausente. O voto é conhecendo e negando provimento ao recurso da parte ré e provimento ao apelo da parte altura. Não há divergência. O 5, apelação civil 081-6972. Doutor Alfredo Manuel Moraes Neto se encontra? Ausente, falaria pelo apelado. O voto é negando provimento ao apelo, sem divergência. Proclamada a unanimidade. O 7, apelação civil 084-8822. Doutora Flávia da Câmara Sabino Pinho Marinho. Se encontra, doutora Flávia? Ausente. O voto é conhecendo e negando provimento ao apelo. Não há divergência. Embargador Vivaldo, 7. 7 não há.
O 9, Relação Civil 086, 87, 086, 87 e 11. Dr. Roberto Solino de Souza, fala pelo apelante Cristiane Sueli de Silva. Presente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores desembargadores, meus colegas advogados, representantes do Ministério Público e servidores em geral, a quem eu saúdo a todos na pessoa do presidente da sessão, desembargador Amaury Moura Sobrinho. Este caso, a sentença, ele teve um único fundamento, que foi a culpa exclusiva da apelante, porque, segundo o entendimento do primeiro grau, ela teria utilizado o seu cartão e a senha. Porém, ao decidir dessa maneira, o juízo acabou por ignorar, deixar de considerar uma longa narrativa de como os fatos se desenrolaram, que são essenciais para a compreensão de como aconteceu a abordagem e a consumação do dano. De fato, a apelante ela chegou a utilizar, mas veja que no início, a forma como ela foi abordada, tem sérios indícios de que houve vazamento dos seus dados bancários. No ID 31578724, foi juntado um vídeo que foi gravado por mim mesmo, porque eu recebi uma mensagem do mesmo tipo, SMS, cerca de um mês após a apelante, e por curiosidade, eu sou muito interessado nessas coisas, eu resolvi seguir aquele link para ver como era feito o procedimento. E é uma coisa, poderia dizer, assustadora, porque, pelo que se vê, pela gravação do vídeo, os golpistas, eles tinham acesso ao meu conjunto de agência bancária, conta e senha. Eu fiz diversos testes, foi ter um passo a passo, onde eu mostro, quando eu coloco uma agência que não existe, ele identifica. Quando eu coloco a agência correta e coloco a conta inexistente, ele identifica que aquela conta não pertence àquela agência. No momento que eu coloco a agência correta e a conta correta, ele reconhece e pede a senha. Quando eu coloco uma senha falsa qualquer, isso tudo está gravado, ele reconhece que aquela senha não pertence àquele conjunto de agência e conta. Mas no momento em que eu criei uma senha provisória só para o teste, quando eu coloco a senha correta, ele já dá o acesso. Ou seja, isso só é possível se os criminosos tiverem tido acesso de algum modo ao sistema de cadastro do próprio banco. Não tem como ele identificar. Então, a abordagem ela foi feita por aí, já começa nesse ponto, isso não foi considerado na sentença. Ressalta-se que o próprio banco, ele fez uma contestação genérica, ele não se remete a nada dos fatos que foram colocados no processo, e simplesmente faz aquela que é a informação, que eles divulgam, que eles informam que pode ter golpe, mas não explicam como isso aconteceu, como é possível que aquele aplicativo, diga-se de passagem, muito semelhante à programação visual do banco, não tem erros de português, não tem a fonte, as cores, a animação do logotipo da Cielo, da Livelo, tudo está perfeitamente idêntico ao que o banco faz. E, como eu disse, reconhecendo o conjunto agência, conta e senha. A segunda coisa que eu acho que também não foi levada em consideração, e era muito importante, é que no momento em que a cliente percebeu que tinha sido lograda, ela imediatamente entrou em contato com o banco, coisa de 30, 40 minutos após. Ela primeiro tentou contato com o seu gerente, mas como já passava das 4 da tarde, ele não atendeu ela, só respondeu no dia seguinte de manhã. Mas ela entrou em contato com o telefone do saque e informou o que tinha acontecido. Como se tratava de um boleto, o boleto leva até 3 dias para ser compensado. No momento em que a cliente avisa ao banco que foi vítima de um engodo, que
autorizou o pagamento de um documento que ela não reconhece, o banco deveria obrigatoriamente ter sustado esse boleto, nem que fosse apenas uma suspensão para investigar o que aconteceu, mas o banco simplesmente não faz nada. Além disso, todos os dias seguintes, as semanas seguintes, ela diligenciou, ela compareceu a agências presencialmente aqui em Natal no dia seguinte. Ela mora em Santa Cruz, trabalha em Santa Cruz, ela mora aqui, mas trabalha em Santa Cruz. A agência dela em Santa Cruz, ela foi na agência de Santa Cruz presencialmente, conversar com o gerente, mostrar o que tinha acontecido. Ela entrou em contato pelo aplicativo, por WhatsApp, por e-mail, todos os meios à disposição ela utilizou. Mesmo assim, o banco pagou o boleto. Para mim, isso caracteriza um evidente vício na prestação do serviço. É um defeito grave de segurança. Inclusive, temos visto muitas decisões, inclusive no STJ, a esse respeito. Se há uma inércia do banco devidamente alertado, com tempo para realizar a sustação, e ele não susta, ele produziu um defeito na sua prestação de serviço. Por último, que também é importantíssimo e que caracteriza a responsabilidade da instituição bancária em muitos julgados pelo Brasil afora, que é a movimentação atípica. A cliente, ela usava esse cartão dela para pequenas contas, armarinho, uma lojinha, uma coisa, conta de 30, 40 reais, 50. A conta mensal dela, dos cartões de crédito mensal dela, em média, dava 400, 500 reais, no máximo, no máximo. Tem no processo, estão juntados os últimos 6 meses antes do golpe, as faturas dos últimos 6 meses, onde se mostra que claramente eram pequenas compras que ela fazia. E aí, nesse dia, há um aumento do limite de crédito, que já é um sinal para levantar o alerta de suspeita do banco, e imediatamente em seguida ao pagamento de um boleto de R$ 9.500. Isso é 17 vezes maior do que a maior fatura dos últimos 6 meses antes desse pagamento. Está no ID 31578720. Somente esse fato já deveria ter sido suficiente para que o banco imediatamente sustasse, entrasse em contato com a cliente para saber se aquilo ali realmente era uma transação legítima ou não. Também tem o caso de que ela nunca havia pago um boleto. Ou seja, além do valor ser exorbitante para a sua média de consumo mensal, era um tipo de pagamento que ela não fazia. Ela sempre pagava com cartão em locais, em estabelecimentos físicos, pequenas compras. Então, todos esses 3 fatos que são muito importantes, que são fortes, foram desconsiderados na sentença. Eu entendo que a sentença merece reforma, porque, de fato, o banco não só não correspondeu à expectativa de defender a segurança dos seus clientes, apesar de ser provocado inúmeras vezes desde o início, não só como na contestação não explicou por que não fez. Tem todos os protocolos, estão nos autos, as mensagens que foram trocadas por WhatsApp, pelo aplicativo, por e-mail, está tudo lá, mas o banco não explica em sua contestação porque não tomou as providências. Então, Excelências, era sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço a atenção e desejo um bom dia para todos. Obrigado, doutor. No caso, eu estou aqui, inicialmente, dando provimento parcial ao recurso.
Mas eu fiquei a refletir e trago à corte para o debate a questão do dano moral, que eu estava excluindo o dano moral. Estou conduzindo meu voto aqui, declarando a nulidade do valor, da cobrança do valor de R$ 9.500, determinando ao banco que restitua, no caso específico, de forma simples, em face da ausência da má-fé pelo banco. Estou excluindo a livelo da relação processual, por ser parte ilegítima. Mas fiquei a refletir sobre o dano moral, que eu penso que, nesses casos, houve o transtorno, reflete, sim, não é? Desde que é considerada também a própria responsabilidade objetiva do banco, no caso. Então, eu vou fazer só o recorte aqui para, no caso, dar provimento integral, inclusive reconhecendo o dano moral e fixando no valor de R$ 5.000, que é o valor médio que nós estamos fixados aqui. Estão de acordo? Fica, portanto, provido o recurso nos termos do voto do relator, decisão unânime. Obrigado. Bom dia para todos. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Eu chamo o 10, apelação civil 088-3232, da minha relatoria, o doutor Oliver Ítalo Barreto de Oliveira, fala pela parte apelada. Natália Maia, se encontra ausente. O voto é negando o provimento à apelação, sem divergência. Proclamado a unanimidade, negado o provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Eu chamo o processo 11, da relatoria do Vivaldo Pinheiro. Aliás, nesse caso, o impedimento fica para a segunda parte. Eu chamo 12, do Vivaldo. Já foi o 12. O 15, da relatoria do Amilcar Maia. Apelação civil 080-0522. Sustentação oral pelo doutor Rômulo Alex de Almeida. Bom dia. Bom dia, doutor Rômulo. Fala pela Mafre Vida S.A. Correto. Isso mesmo. Processo em mesa. Bom dia. Tem a palavra por 15 minutos. Agradeço a oportunidade, né? Aqui cumprimento na pessoa do novo presidente, doutor Amauri, excelentíssimo. Também o excelentíssimo relator do presente caso aqui, desembargador Amilcar, a todos presentes e novos colegas. Serei breve aqui. Aqui se trata de um caso de seguro de vida em grupo, do qual a parte em sentença de primeiro grau foi reconhecida realmente a prescrição do direito autoral desta ação, da qual a ação foi ajuizada aqui, né, em 1º de 6 de 2021, e na sentença ela foi clara em reconhecer que realmente havia já documentos que a parte juntou com a sua inicial, de que ele tinha já ciência das suas patologias, da sua doença, já em 2020. E aqui chama atenção também para que, neste mesmo documento, ao qual a sentença reconheceu que foi um laudo pericial realizado em outro processo, que foi em 14 de fevereiro de 2020, este mesmo laudo também reconheceu, né, uma data anterior. Então, eu cumpre destacar que neste laudo, datado em 14 de fevereiro de 2020, é claro dizer que ele, abro parênteses aqui para citar um trecho desse documento, que fixa-se a data do início da doença em 7/4/2012. Então, se considerarmos essa ciência em 2012, a ação já está prescrita, porque de 2012 para 2021, né, o lapso temporal aí superou um ano, que aqui estamos discutindo um seguro do qual a prescrição é ano. Então, aqui, né, novamente para reforçar que realmente há documentos, sim, no auto comprovando de que a parte teve ciência, sim, seja ela em 2012, em 7/4/2012, da sua doença, seja do laudo realizado em 14 de fevereiro de 2020, bem como também foi realizado, né, um laudo pericial no processo de que ele também comprova
ali no item 4, cito o ID 30825330, ao laudo pericial judicial realizado no processo, de qual a pergunta, né, o quesito questionando qual a data do diagnóstico de cada patologia. E a resposta é a partir de 2012. Então, temos mais uma evidência nesse processo de que realmente há prescrição, sim, né, do direito autoral aqui da parte autora. Logo, a sentença deve ser mantida, né, é o que se pede no presente pleito aqui pela seguradora, né, e que caso, né, não seja este entendimento, requer o retorno dos autos para apreciação das demais questões postas aí nas contrarrazões da seguradora. Era o que eu tinha para o momento, agradeço a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Badu Vivaldo. Desculpe, desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, apenas algumas observações. Digo que na hipótese, conforme se extrai nos autos do processo número 001676655, na Quinta Vara da Justiça Federal, o laudo pericial que constatou a incapacidade definitiva do autor, a despeito de ter sido assinado no dia 14/2/2020, conforme consta na página tal 53, somente foi juntado no referido processo em 1/12/2020. Data a partir da qual se configura a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente e, por conseguinte, iniciou o transcurso do prazo de 1 ano para a parte autora propor alívio. Outro sim, não vejo nos autos prova de que antes desta data o ator tivesse obtido conhecimento técnico firme e definitivo sobre a irreversibilidade de sua incapacidade, sendo que o seu afastamento das atividades laborais com exclusão do serviço militar ante a manifestação de sintomas ou diagnósticos preliminares não bastam para assegurar a contagem do prazo prescricional conforme o entendimento reiterado do STJ, número 101 e 278. E faço aqui a citação no meu voto de decisões do ministro Raul Araújo a respeito, que na parte que interessa diz o seguinte: tratando de seguro de invalidez permanente, termo inicial do referido prazo profissional dá-se a partir da data que o segurado tiver ciência inequívoca do caráter permanente da sua incapacidade, nos termos da súmula 278 do STJ. E assim sendo, excelência, para concluir, dou provimento à apelação da parte autora para afastar o reconhecimento da prestação da pretensão do direito autoral e conseguindo determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para regular procedimento e o julgamento do mesmo. Pois não, desembargador Amilcar. Observo aqui que não há destaque o voto contrário. Proclamo então unanimidade nos termos do voto do relator. Recurso provido. Eu chamo o 17, apelação civil 081-1181, também da relatoria do desembargador Amilcar. Doutor Alfredo Manuel Moraes Neto, fala pela parte apelada, se encontra presente. O voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso. Não há. No 17, alguma divergência? Não. O vereador Vivaldo acompanha, também estou acompanhando. Não há. Proclamo, portanto, a unanimidade. Desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Há um processo aqui, esse 16, que depende da convocação. A doutora Érica, que não se encontra em face de suas férias. Apenas uma observação, senhor presidente, Sim. Também foi protocolado um pedido de sustentação oral no 13, mas como se trata de embargo de declaração grave de instrumento, não cabe sustentação oral, apenas essa referência, para que não sei se o advogado estaria aguardando a sua vez. Não há. É o 080-28-33. Perfeito. O voto é rejeitando os embargos e não há divergência. Doutor Luiz.
como eu ia dizendo, no 16, a convocação do Dr. Luiz Alberto, ele vem participar de outros processos, mas ele ainda está em sessão. Vamos dar seguimento com os processos. Também não há, né? Não, Processos eu de que me impedimento tenho meus aqui, também. me falta um, mas é da Unimed, aí Vossa Excelência não É. funciona. É Perfeito. o 14º. Não. Então. Vamos aguardar ou deixar para a próxima sessão. Não sei como é que está a sessão dela, também tem até uma convocação aqui para a segunda Câmara. Porque eu pedi de vista que não está. Não está em mesa. Ah, bom. Agora no 16, é isso? Isso, excelência. Desembargador Maurício, posso fazer uma sugestão? O da Unimed, Vossa Excelência, não funciona. Esse 16, Vossa Excelência, também não funciona. Vossa Excelência, se tiver alguma coisa para resolver aqui no gabinete, alguma coisa, poderá se ausentar da sessão, transferir a presidência ao desembargador Vivaldo. Nós aguardaríamos aqui um pouco, ver se o desembargador, o substituto pode vir. Se não, a gente vai ter que encerrar a sessão, mas pelo menos eu não tenho problema de aguardar aqui mais um tempo, mas eu sei que Vossa Excelência tem ainda um bocado de coisa para resolver. Então, agradeço a sugestão. Mas eu vou aproveitar a oportunidade antes de me ausentar, porque realmente eu tenho um compromisso agora, aliás, mais de um, e agradeço a lembrança do embaixador Amilcar. Na questão de ordem que estou levantando, no processo 083 1837 /79, aí eu lancei um voto que não deveria tê-lo feito em face de... Eu não observei porque às vezes a gente não vê essa anotação, né? Na realidade, o sistema, em alguns processos, ele faz essa falha. Você protocola, eu participei recentemente de um aqui, eu acho que é da relatoria do desembargador Vivaldo. Eu já tinha verbado suspeição no processo. Foi levado os embarques de declaração. Eu não funcionei no julgamento originário, mas nos embarques de declaração, a suspeição não ficou constante e eu, inadvertidamente, acabei participando. Exatamente. Ele não leva para os embargos e a gente não percebe. Estou de acordo. Então, voltará nos embargos de declaração. No caso, o senhor está propondo da questão de para que seja anulado o julgamento, exatamente, no proposto, protocolado nos efeitos, seja reincluído em pauta novamente para a composição. Sem problema. De acordo. Muito obrigado a todos. Bom, eu estou sendo lembrado aqui em tempo. Na próxima terça-feira não será possível nós realizarmos nossa sessão. A doutora Érica está de férias e eu estarei viajando a Brasília a trabalho por convocação do tribunal e só voltarei na quinta-feira. Eu estou indo na segunda, só voltarei na quarta-feira. Então na terça não haverá sessão.
declaro reaberta a sessão e chamo o processo 16 da pauta, apelação civil 0806-039, apelante do município de Natal, advogado Dr. Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, apelado Liderança, Mudanças e Transporte Limitada, advogado Dr. Daniel Cabral Maris Maia e outros, a relatoria do desembargador Amilcar. A inscrição aqui para Dr. Luiz Marcelo falando pela... Não, Dr. Daniel... Não, ambos falam pela parte apelada? Não. Então aqui está... Se me permite esclarecer, Excelência, eu, Luiz Marcelo, falo em nome da Engemaia, que é a terceira interessada, que figura como espécie de assistente litisconsorcial do município. E me parece que a doutora Valesca, o senhor não, doutora Valesca falará pela apelada Liderança, Mudanças e Transportes. Então, primeiro fala doutor Marcelo. Pela Engemaia, terceira interessada. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Rivaldo Pinheiro, excelentíssimo senhor desembargador relator, desembargador Amilcar Maia, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Alberto Dantas, excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Rossana Sudário. Agradeço inicialmente a gentileza do desembargador Amilcar de propor que se aguardasse o tempo necessário para a chegada qualificada do desembargador Luiz Alberto Dantas para compor o quórum, em respeito e absoluta deferência aos advogados aqui presentes, que foi prontamente acatado por todos. Eu tenho consciência de que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, como lembra Leonardo Boff, e espero estar inspirado para merecer a atenção de vossas excelências e conduzir a coincidência entre o meu ponto de vista e a vista do ponto de vossas excelências. E desde já eu ressalto que a tese que ora defendo em nome da Engemaia, terceira interessada, é a tese alinhada à tese do município de Natal, ora apelante, e, portanto, em última análise, alinhada ao interesse público. Alinhada igualmente ao brilhante parecer ministerial da lavra da doutora Rossana Sudário, que com muita propriedade técnica e com muita riqueza de detalhes enfrentou todos os pontos relevantes para esse julgamento e opinou pelo provimento da apelação do município de Natal, alinhado à tese da minha cliente. E eu digo com muita tranquilidade, desembargador Amilcar, que eu tenho certeza que os senhores vêm trabalhar todos os dias aqui com muita tranquilidade e segurança, porque confiam na estrutura desse prédio, confiam na construção desse prédio. Porque certamente a construtora que edificou essa sede teve a sua documentação técnica devidamente validada na fase de licitação denominada fase de habilitação técnica, pelos critérios da qualificação técnico-profissional e operacional. Mas eu fico me perguntando se os senhores teriam a mesma tranquilidade, se aceitariam, por exemplo, que a construtora que oferecesse o menor preço para construir essa sede propusesse que a documentação que ela apresenta, embora não atenda os requisitos do edital, e embora invalidada pelo órgão administrativo competente, propusesse que ela assumisse mesmo assim o contrato por ter o menor preço, construísse a sede e, através de um teste de execução, os senhores verificassem depois se a sede foi bem construída ou não. Em linhas gerais, é o que propõe a empresa apelada Liderança, Mudanças e Transportes, que teve a sua documentação técnica completamente invalidada, declarada inexistente por todas as instâncias administrativas e com a última palavra do CONFEA, conselho que congrega todos os CREAs estaduais, em decisão plenária unânime de 17 conselheiros, confirmando decisão anterior plenária do CREA-RN,
que confirmava a decisão anterior unânime da Câmara de Agronomia. E eu pergunto se os senhores teriam segurança para vir trabalhar se a empresa construtora que propusesse construir essa sede e testar depois a sua capacidade técnica já na execução do contrato, fosse uma construtora mais de navios, sem nenhuma experiência em construção civil, sem nenhuma experiência em construção de edifício. É o que acontece nesse caso, porque a empresa Lideranças e Transportes, cuja razão social já diz qual foi o seu expertise até o dia dessa licitação, se habilitou numa licitação para manejo arbóreo, para o serviço de poda de árvores e manejo arbóreo no município de Natal, uma empresa de uma empresa de mudanças e transportes. Com todo respeito, com todas as vênias, deve ser uma empresa com expertise, com know-how e deve ser competente na sua área de origem, mudanças e transportes. Mas é uma empresa que veio a essa licitação sem nenhum know-how, sem nenhuma expertise para trabalho de manejo arbóreo. Diferente da Engemaia, que é uma empresa que tem mais de 30 anos com experiência em engenharia agronômica, manejo arbóreo, manejo florestal e poda de árvore. Portanto, a liderança, aparentemente, criou uma documentação técnica chamadas ARTs e CATs, anotações de responsabilidade técnica e certidões de acervo técnico, para justificar uma suposta experiência pretérita nessa área. Todavia, essa documentação foi absolutamente invalidada pela instância administrativa competente e, em última instância, pelo CONFEA. E é até compreensível, embora criticável, a sentença apelada, quando concluiu que, diante da documentação apresentada pela empresa Liderança apelada, é possível aceitar por similaridade os serviços apresentados nas CATs e nas ARTs. Não sabia o juiz sentenciante que essa documentação apresentada viria a ser declarada inválida e inexistente pelo plenário do CREA e pelo plenário do CONFEA. A apelada dirá, mas nós entramos com pedido de reconsideração no CONFEA. Sim, é verdade. Mas é verdade que, pelo artigo 119 do regimento do CONFEA, o pedido de reconsideração, 1, não tem efeito suspensivo, 2, depende da comprovação de fatos novos, o que rigorosamente não há nesse processo. Portanto, eu digo que a chance de reversão dessa ação plenária no CONFEA é muito próxima de zero. Pois bem, aceitar a tese da apelada seria, desembargador Vivaldo, como admitir que um advogado possa continuar exercendo a advocacia depois de ter a sua OAB declarada inválida. Seria como admitir que um médico continuasse exercendo a medicina depois de ter o seu diploma invalidado. Seria como admitir que um juiz permanecesse na magistratura depois que se descobrisse e se declarasse na via própria, como verdadeira questão prejudicial que é, que a certidão utilizada para comprovar 3 anos de prática jurídica, na verdade, só era verossímil em relação a 3 meses de prática jurídica. Estou sendo generoso, desembargador Luiz Alberto, porque o CONFEA, dos 7 anos indicados na documentação da empresa apelada, só considerou 7 meses. Portanto, e quem diz isso não sou eu, é o CONFEA. Quem diz isso categoricamente é o parecer do procurador jurídico do CREA-RN, Dr. Murilo Maris, quando afirma que a documentação apresentada pela Liderança Mudanças e Transportes não reflete a verdade. Isso tem nome, doutor Luiz Alberto. Isso é crime de falsidade. E por essa razão, a Engemaia provocou o Ministério Público Federal, que determinou a abertura de inquérito policial federal que está em curso
na Polícia Federal do Rio Grande do Norte para apurar o crime de falsidade desses documentos. O gênio Luiz Fernando Veríssimo, doutora Rossana, que nos deixou há poucos dias, disse certa vez que às vezes num jornal a única informação verdadeira é a data. Eu digo que na documentação da liderança, mudanças e transportes, nem a data é verdadeira. E digo isso com amparo na decisão do CONFEA, com amparo nas palavras do procurador jurídico do CREA-RN. Pois bem, há um sofisma levantado nos autos pela apelada de que haveria uma economia substancial em razão da diferença dos valores de propostas, que corresponderia a 1,5 milhão de economia. Isso não é verdade. O contrato é de 12 meses rigorosamente. A prorrogação de um contrato de licitação, todos sabemos, é discricionariedade da administração. De fato, houve uma primeira prorrogação há pouco tempo. É fato. Mas não se pode calcular a economia com base numa projeção, numa adivinhação, numa ilação de que o contrato será prorrogado sucessivamente até completar 60 meses. Portanto, para fins de aferição dessa economia, leva-se em conta o prazo do contrato de 12 meses e a diferença de 300 mil. A empresa Liderança ofereceu uma proposta 300 mil mais barata do que a empresa Gemaia que eu ora represento. Outro sofisma que é verdadeira inverdade trazida aos autos pela liderança que precisa ser esclarecida, diz respeito ao suposto arquivamento da denúncia da Engemaia contra a liderança no CREA. A denúncia da Engemaia, que foi arquivada pelo CREA, é uma denúncia para fins de infração ético-disciplinar, arquivada pela Câmara de Ética e Disciplina do CREA, para fins de verificar se o engenheiro atuou com dolo e que, portanto, poderá responder por isso e até mesmo ter cassada a sua licença. Um outro processo totalmente diferente é o que chegou ao CONFEA por meio de uma denúncia realizada pelo município de Natal e não pela Engemaia, para fins de apurar a legalidade, a veracidade, a regularidade dessa documentação. E esse processo teve esse desfecho favorável ao município e contrário à liderança, mudanças e transportes. E já encaminhando para o final, eu digo que é insustentável e inadmissível a tese da liderança, mudanças e transportes, apelada, de que haveria que se proteger o princípio da confiança legítima porque ela já assumiu o contrato. De que houve perda de objeto dessa ação porque ela foi, seu pleito foi atendido, o objeto foi atendido, o contrato está sendo executado e, segundo ela e segundo uma declaração nos autos do próprio município, está sendo bem executado e, portanto, haveria perda de objeto dessa ação. Ora, isso é o mesmo que deixar ao bel prazer do autor da ação a manipulação total do processo e uma análise do próprio judiciário. Eu ingresso com uma ação, obtenho decisão favorável e o processo perdeu o objeto. Não é assim. Isso seria retirar da parte contrária o direito à revisão da sentença e do próprio judiciário o direito e dever de rever essas decisões. É uma tese absurda essa de perda de objeto e mesmo de proteção à confiança legítima, o que lembra de muito perto a tese da teoria do fato consumado que tem sido rechaçada pelo STJ, sobretudo quando estamos diante de nulidades tão graves. E com isso eu me encaminho agradecendo a atenção de Vossas Excelências para mais uma vez reiterar que nossa tese está alinhada com o parecer ministerial, está alinhada com o interesse público com o município de Natal. E, parafraseando desembargador Luiz Alberto, o grande escritor Oscar Wilde, eu devo dizer que os fundamentos da sentença apelada foram produzidos no inverno, mas já é verão. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra à doutora Valesca Maria Dantas,
pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta Egrégia Corte, né? Doutor Vivaldo, na pessoa a quem saúdo os demais presentes, os inclícios julgadores, ilustros representantes do Ministério Público, servidores de justiça, colegas advogados, né? Bom dia a todos. Inicialmente, doutor, me perdoe, né? A questão de que a liderança, ela forjou documentos, né? Isso não está em momento nenhum comprovado, né? A decisão do CREA, ela não menciona em momento algum que os documentos não existiram. A única coisa que ela discute é a formalização dessa documentação. Como foi feito a emissão da documentação? Se precisaria de um documento X, de um documento Y, mas em momento algum o CREA menciona que o serviço não foi prestado. Eu queria que isso ficasse bem claro. Não existe nenhuma situação que alega, inclusive é uma alegação até um pouco, né, embaraçosa, um pouco grave, né, dizer que os documentos foram forjados. Enfim, o contrato administrativo, né, o primeiro contrato administrativo que foi firmado com relação à ata, ele já foi concluído. E a ata foi dita uma nova renovação de contrato. Né? Então, entendemos o quê? Que a ata que está consolidando toda essa discussão, ela já foi, inclusive, já perdeu o objeto por ela já ter sido, o contrato já ter sido finalizado e ter tido uma nova renovação de contrato. Inicialmente, também é bom aqui mencionar que a liderança, ela impugna a participação da Engemaia como terceira interessada. Por quê? Diante, inclusive, do ilustre parecer da representante do Ministério Público, é mencionado que existia uma necessidade da Engemaia estar nos autos, tendo em vista o mandado de segurança ter sido impetrado após ela ter sido declarada vencedora. Data vênia, permissa vênia, não é o caso. Nós entramos com mandado de segurança por uma questão de habilitação da empresa na licitação, e não por uma questão de retirada da Engemaia como vencedora. Não. A empresa liderança, ela ingressou com mandado de segurança e lá está no pedido para que ela fosse dado o direito de permanência na licitação em virtude de ter a documentação como assemelhados que o edital previa. E a Engemaia, na época, ela diria que o edital teria que ser pautado etapa por etapa, cláusula por cláusula, o que na própria cláusula do edital, ela garantia o direito de que fosse por serviços assemelhados. Então, nós entramos com o mandado de segurança para que nós pudéssemos permanecer na licitação. De forma rápida, o município, automaticamente, no mesmo dia que ele julgou o recurso da liderança improcedente, já abriu envelopes e já declarou a Engemaia como vencedora, quando o nosso pedido de liminar estava na mesa do ilustre MM juiz, doutor Arthur, de primeiro grau. E com isso, doutor Arthur, determinou que a licitação fosse suspensa em todas as suas etapas. Não obstante, a Engemaia, junto com o município, que até hoje discutimos no processo, não entendemos a correlação, procurou ir ao CREA para tentar conseguir, o município, inclusive, procurou ir ao CREA para tentar conseguir alguma situação que pudesse tirar a liderança daquela situação de forma rápida. E foi quando, mesmo após decisão judicial, suspendendo todos os atos, eles publicaram que, em virtude de uma nova situação vista, de fato estavam confirmando a Engemaia como vencedora. Foi aonde nós voltamos ao processo e informamos, Excelência, descumprimento de ordem judicial. E aonde todo esse processo foi discutido, o MM juiz entendeu que, uma vez a documentação tendo sido apresentada na época da licitação, ela estava válida. Então, toda a suposta invalidade desta documentação foi feita de forma posterior. E o CREA não invalidou a documentação da empresa.
ele suspendeu e invalidou, né, não é com relação à empresa, e sim com relação à emissão da documentação, que ela não atingiu os requisitos necessários que o CREA determinava nos artigos da resolução. Ou seja, não disse hora nenhuma que o serviço não foi prestado. Apenas a forma de emissão dessa documentação que foi realizada de forma errônea. Inclusive, em algumas situações do próprio CREA, ele afirma que é responsabilidade deste conselho gerir a documentação e o poder de fiscalização para poder ser emitida. Então, ele admite. Não é o engenheiro. O engenheiro foi lá, fez o seu serviço, fez o seu trabalho e simplesmente entrou com o pedido de emissão de CAT. Por que as CATs foram emitidas se não estavam hábeas, né? Se não estavam válidas? Por que o CREA emitiu CATs? Por que o CREA emitiu documentação se acreditou depois, anos após, inclusive, que ela não estaria válida? Esse realmente é um dos nossos questionamentos. O processo permaneceu e chegamos até o CONFEA, certo? O CONFEA, ele de fato permaneceu com a anulação das CATs e suspensão de algumas. E deixou claro que não poderia ser, eram situações que não poderiam ser consertadas, né? Está na decisão do CONFEA. Porém, o pedido de reconsideração, né, existia, realmente precisaria, doutor, de fato novo, e foi o que ocorreu. Nós conseguimos, sim, validar uma das CATs que está no processo e estamos atualizando as demais que foram suspensas ou invalidadas. Ou seja, tem conserto, sim. Por quê? Porque é algo documental. É algo de emissão, não é nada de serviço não prestado. Não é nada de que não foi aceito ou de que o processo, de que o serviço foi feito de forma errônea. Não. Simplesmente foi questão de fiscalização do conselho. A empresa não pode se responsabilizar por uma questão de fiscalização do conselho, aonde o engenheiro é quem tinha que ter as emissões e teve. Na época estavam válidas. Foram invalidadas após a licitação, foram invalidadas após o contrato, foram invalidadas após a assinatura do contrato, após serviço prestado. Nós colocamos no processo muitas declarações, não foi somente uma, dizendo que o serviço está sendo prestado de forma satisfatória. A prova é tanta que o contrato foi renovado. Então, o que nós estamos discutindo aqui é um interesse, eu digo até pessoal, eu não sei, né, que eu não consigo entender, para uma permanência de um contrato que se estende ao longo dos anos. A empresa que ora se apresenta como terceira interessada, que mais uma vez eu rogo pela não aceitação, ela vem desempenhando um contrato com o município de anos. Por que não permitir que exista uma empresa que possa, né, existir uma concorrência? Qual é o problema? Para isso tem que perseguir a empresa? Vocês não têm noção do quanto nós estamos atrás respondendo. Foi entrado com processos administrativos contra os engenheiros, não é só um. Um processo de um engenheiro foi arquivado porque o CREA entendeu que ele era o responsável por emitir documentações. Mas com relação ao outro, permaneceu. E ele poderá, sim, ser prejudicado se esse processo continuar, porque o CREA entende que o CREA é o órgão responsável, mas está penalizando diretamente o engenheiro. Por quê? Por interesses de se manter vitalício em um contrato. Que não entendemos, né, esse interesse tão precípio. Então, o que nós estamos aqui, outros julgadores, é mostrando a vocês que existe sim a possibilidade de concorrência. Por que uma empresa não pode concorrer a um serviço? Ah, mas ela não tem capacidade. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que ela não fez os serviços? Fez. Os serviços foram executados.
Agora, a emissão da documentação pode não ter sido da forma correta, mas foram executados sim. E existe um processo, inclusive, contra o engenheiro Alexandre Magno, responsável pelo exercício da continuidade junto à liderança de ética. E está no processo que esse processo dele foi arquivado. A denúncia não foi aceita. Aí a Gemaia faz, mas por quê? Porque eles entenderam que existe aqui interesse mandamental, existe interesse de conflitos entre pessoas que não dizem respeito ao engenheiro. Então, o conselho, o CREA, ele tem que defender o seu engenheiro, ele tem que defender a quê? É como a OAB defende a gente. Então, por que permitir que alguém entre diretamente contra um profissional, quando, na verdade, o interesse é outro? É interesse de empresas. O profissional não tem nada a ver com isso. Então, de forma acertada, né, o CREA determinou que não haveria de receber essa denúncia, que foram feitas várias, né? Na Polícia Federal, inclusive, já foram ouvidos, teve processos que foram arquivados, e nós estamos juntando toda a documentação na Polícia Federal. O que está sendo discutido na Polícia Federal? Uma assinatura de um acate de Japi, aonde o engenheiro Edgar assinou para dar o aval, que era uma determinação do CREA, uma determinação da resolução. Aí entenderam, né, ou se fizeram entender, que o engenheiro assinou pelo município de Japi. Não aconteceu isso. Ele assinou porque existia a obrigatoriedade de que houvesse a assinatura para chancelar o serviço que estava sendo executado por um outro profissional do CREA. Então, a discussão na Polícia Federal é baseada numa assinatura que o Edgar fez em nome do município, que não é verdade. Tanto é que depois nós fomos até o município do secretário da época e ele assinou, porque o serviço existiu. O serviço existiu. Ninguém estava ali discutindo a questão de não teve o serviço, os documentos foram forjados. Isso não existiu. Tiveram os serviços. Os documentos não foram forjados. Tanto é que nós conseguimos validar a CAT 1408/2015. Porque o serviço, de fato, existiu. Então, o que nós estamos pedindo aqui, eclécitos julgadores, é que se faça justiça. É que se possa, de fato, dar, sim, por que não dar a oportunidade de alguém discutir um contrato que já vem se perpetuando ao longo dos anos. Por que uma licitação está causando tantos processos? Qual é o problema de uma empresa assumir uma situação de valor a menor? Sim, a gente tem que fazer um parâmetro de valor ao longo dos 60 meses, para mostrar que, se uma licitação é feita e automaticamente se é renovado, a gente tem que mostrar, de fato, que existe uma economia ao longo dos 60 meses, ao longo do contrato ao qual a licitação foi realizada. Então, se na licitação, na época, foi dito, inclusive, pelo juiz de primeiro grau, que os documentos estavam válidos, que a capacidade técnica da empresa foi comprovada, inclusive foi confirmado por essa egrégia corte, no agravo de instrumento. A Gemaia entrou com uma mandado de segurança e não foi aceito, foi denegado a ordem. Por que não houve recurso? E ela afirma que conheceu esse processo somente agora. Se vocês puderem observar o acesso a terceiros... Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Certo. Se vocês puderem observar no acesso a terceiros, o próprio doutor Luiz observa esse processo desde o dia 3 de outubro de 2024. Por que só agora entrar no processo? Por que só agora pedir para que ingresse nos autos? Porque existe uma sentença? Porque existe um contrato? Porque existe um serviço satisfatório? A capacidade da empresa já vai até além, porque ela já está no serviço há mais de 1 ano. Então, eu peço, em nome da apelada, que o processo seja, que a apelação seja julgada improcedente, por ser medida de mais inteira e salutar justiça. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. O relator está acolhendo a prejudicial de nulidade do processo para
restituir a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para que a empresa originalmente vencedora do certame questionado possa ser integrada à lide na qualidade de litisconsorte passiva necessária. Desembargador Amilcar, algum comentário? Senhor presidente, como é claro, a decisão adotada pelo juiz de primeiro grau, ele reflete na esfera de direitos da empresa que foi reconhecida como desabilitada por sentença. E houve uma falha que não foi observada, que era necessário o litisconsorte passivo nesse caso, porque isso influenciaria exatamente diretamente, não era nem diretamente, diretamente na sua esfera patrimonial. Achamos que, pelo menos eu não sou fã de que certas nulidades processuais sejam postergadas mais para frente. Ele deve ser reconhecido na primeira oportunidade possível, ainda que alguém entenda que, do ponto de vista prático, não surta efeito, ou não haja tal necessidade, não é como, pelo menos eu me posicionei em várias ocasiões. E é por isso que eu entendo que essa prejudicial deve ser acolhida, senhor presidente. Doutor Luiz Alberto. Excelência, ao receber a convocação, eu examinei o interior dos autos e, para concluir assim, de uma forma concisa, eu acompanho integralmente o voto proferido pelo relator, desembargador Amilcar. Pois não. Eu também já registrei o meu voto, acompanhando o relator, e então proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 11, que é da minha relatoria, há um pedido de sustentação da doutora Fernanda. Eu fui informado de que ela não vai participar, então é só proclamar o resultado. Doutor Luiz Alberto já registrou o voto? Já, excelência. Acompanhando o relator, foi isso? Exatamente. Certo, então, já os votos registrados, não há divergência, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Agora o 14, né? Está na sala, mas estão pedindo a presença do doutor Luiz Alberto. E é da relatoria do desembargador Amilcar. Está na sala aqui? Na sala virtual. Eu já votei, excelência. Sim, excelência, eu estou presente. Mas aí tem pedido de sustentação, né? E está sendo pedida a presença do doutor Luiz Alberto lá na Câmara. O que se faz? O doutor Guedes está me aguardando lá. O doutor Guedes está lá aguardando o doutor Luiz Alberto. Mas isso é rápido, o nobre advogado pode resumir a sua sustentação. Então, doutor, o agravo de instrumentos 0810, agravante Unimed, é isso? E agravada Sabrina de Farias. Doutor Adonis Bezerra? Adonis Bezerra, sim. Adonis Bezerra, falando pela Unimed. Isso. Em agravante, é isso? Pois não, excelência. Tem a palavra. Ok. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais desembargadores que compõem a mesa. Bom dia ao representante do Ministério Público, aos caros colegas advogados e aos servidores da casa. Excelência, serei breve na minha explicação, na minha sustentação. Na verdade, a ação, o caso trazido aqui a julgamento, como já falado, é um agravo de instrumento, né, do qual nós nos insurgimos contra a decisão proferida pelo juiz da 8ª Vara Civil da Comarca de Natal, na ação de origem, com a obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, na qual a parte autora, ora gravada em síntese, afirma ser paciente pediátrico, né, necessitando, tendo se diagnosticada com dentes inclusos, impactados e com indicativo clínico para cirurgia, para retirada, extração deste dente, né, em ambiente hospitalar. Diante disso, foi requerida a autorização e o custeio, né, pela operadora de saúde, ora agravante, do procedimento denominado osteotomia de alvéolo palatina, incluindo internamento, anestesia geral e materiais especiais, né? Ao analisar a solicitação administrativa, a operadora de saúde identificou que autorizou parcialmente, né, o procedimento, na verdade, em relação à internação hospitalar, a assistência hospitalar, o internamento e a anestesia. E identificou que havia erro no código
TUS, que é o código a terminologia unificada de saúde suplementar. Essa tabela de código não é um código da operadora, é um código padronizado de nomenclaturas que é fornecido pela própria Agência Nacional de Saúde, a agência reguladora, a ANS, que prevê que para cada tipo de procedimento existe um código específico. E o código que o cirurgião dentista assistente, né, que acompanha a parte agravada, indicou, é um código por similaridade, ou seja, não é o código correto da cirurgia. Então, foi instaurada justamente a divergência em razão disso que foi negado parcialmente a solicitação administrativa. Em razão disso, a parte agravada, a autora ingressou com a ação, né, requerendo a tutela de urgência, a indenização por dano moral, tudo, e o juízo da 8ª Vara Civil da Comarca de Natal deferiu por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão desta tutela. Contudo, excelências, a questão controvertida, sim, justamente nessa obrigatoriedade ou não da operadora do plano de saúde agravante, custear e autorizar um procedimento que é puramente odontológico, visto que se tivesse sido indicado o código correto, né, o procedimento é odontológico, é um procedimento de extração de dentes, né, repito aqui que houve a necessidade de delimitação, inclusive, dos pontos controvertidos, vejo que houve autorização de assistência hospitalar, incluindo internação e serviço de anestesia, né, sem a necessidade apenas que na época que foi comunicado à parte beneficiária da instauração, da divergência, que é facultado às partes, né, para participar, inclusive, da junta, para poder o médico, o cirurgião assistente, poder, inclusive, fazer ou a ratificação ou a retificação do código que foi indicado para tal procedimento. Então, analisando, inclusive, os autos, verifica-se que, por ser um procedimento puramente odontológico, eletivo, o plano de saúde escolhido, né, pela parte beneficiária, ela não contempla a segmentação odontológica, o que, inclusive, prejudica a probabilidade do direito alegado. No que se refere à demora, né, o perigo da demora, observa-se também nos autos que existem documentos, né, um exame, inclusive, de tomografia datado de março de 2022, né, que já mostrava, já indicava que o paciente já tinha essa problemática. E somente agora, né, após 3 anos de passado da época do exame, é que vem indicar uma urgência, uma emergência. Então, resta também prejudicado, através da própria documentação constante dos autos, o quesito, né, o requisito urgência, né, o perículo da demora. Outro sim, no caso, em questão, o que remanesce, excelências, é o perículo em mora, uma vez que, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, consequentemente, né, se caso seja concedido e seja realizado o procedimento, a operadora, ela terá, inclusive, dificuldade de recuperar os valores despendidos com o procedimento que, na verdade, não é um procedimento tão barato, enfim. E também o mérito, há um esvaziamento do mérito, porque uma vez deferida a decisão, já se resolve o problema, porque a tutela se confunde com o mérito. Então, em suma, os pontos a serem considerados por Vossas Excelências é que o procedimento era puramente odontológico, extração de dentes, né, a ausência da probabilidade do direito, uma vez que o plano de saúde não contempla a segmentação odontológica, né, o plano contratado pela parte beneficiária, a ausência de urgência e emergência, visto que os exames constantes dos autos já mostram há 3 anos atrás que já havia o problema, né, e somente agora está sendo alegada essa urgência, o perículo mora em reverso, e o que a gente traz, excelências, nesse momento, é que a negativa não é negar por negar, e sim porque para que seja primeiramente constituído um acervo probatório mínimo nos autos através de uma perícia médica, já que houve essa divergência entre o código indicado pelo profissional com o código correto existente na tabela uniformidade de saúde suplementar, o código TUS, onde consta a identificação do código correto para a cirurgia. Então, diante dessas considerações, é que nós pugnamos pelo provimento do presente agravo. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, a palavra do desembargador relator. O meu voto é pelo desprovimento do agravo. E eu gostaria de chamar a atenção só para uma coisa: a questão de uma suposta divergência com relação ao código, nas situações que nós temos hoje, o plano não pode, ainda mais com esse. Trata-se de uma situação, uma crise de 10 anos, excesso de burocratização.
uma situação que pode ser resolvida através de contato telefônico ou através de um simples e-mail, uma vez que a divergência seria nessa situação do código, colocar toda essa burocracia, não justifica essas alegações de forma nenhuma. E é portanto que eu nego provimento. Negando provimento, doutor Luiz Alberto, acompanhando, e eu também já registrei o meu voto acompanhando, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Bom, agradecer a presença do doutor Luiz Alberto mais uma vez. Também agradeço aí a compreensão e a desculpa lá. Sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto. Bom, terminar a parte judicial, né? Não há mais processo. Até mais. É só, não, tem só as proposições aqui, né? Sugestões pela declarar aberta a ordem administrativa e só da presidente, por parte da presidência, propõe moção de congratulação à ilustríssima senhora Maria Lucivan Fontes Azevedo, esposa do desembargador Cornélio Alves, pela passagem de seu natalício que ocorrerá amanhã, dia 3 de setembro do ano em curso. Se bem que só temos nós dois, né? Só moção. Eu nem me lembro. Agora que eu vi que tinha. Moção de congratulações à excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra pela passagem de seu natalício, que ocorrerá no próximo dia 7 de setembro do ano em curso. Dia 7. Acordo aprovado. E o voto de boas-vindas para a doutora Rossana Sudário, procuradora de Justiça. Desembargador Amilcar, alguma... Sem proposição. Nada mais, Luciana? Então, sem nada, não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.